Boa noite, muito boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Começo aqui agora um novo ciclo com vocês. Então, muito boa noite. Ontem nós estávamos finalizando o Acreditando em Você. Então, estávamos vários terapeutas lá no curso e nessa hora não tinha a menor condição. Na verdade, às 20 horas foi aproximadamente o horário em que a turma estava caminhando na brasa. Então, nosso foco era 100% lá, mas hoje já estou aqui. E fico aqui até quinta-feira. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Quem já está chegando, ocupe o seu lugar, traga sua presença, traga sua calma, traga a sua disponibilidade para ouvir, traga a sua disponibilidade para observar, para transformar, se tiver que ser. Então esteja aqui presente agora. Esses 4 dias que nós vamos estar aqui, no meu último ciclo eu trouxe uma jornada bem interna, né, de coisas que a gente precisa olhar, reconhecer para nós ficarmos mais responsáveis pela vida em si, pelos nossos resultados. Hoje, esse novo ciclo, eu quero continuar com algo parecido com isso. Um olhar, talvez um olhar que todos nós temos em alguns momentos, em outros não. A gente dá uma escorregadinha e tudo bem. Ninguém consegue estar consciente, o tempo inteiro consciente, o tempo todo centrado, o tempo todo equilibrado. A gente trabalha para estarmos a maior parte do tempo centrados e equilibrados. Mas o tempo todo ninguém, né, consegue manter esse equilíbrio. Ninguém de nós mortais, né, mas nem os muito evoluídos muitas vezes não conseguem. Mas manter esse centramento, essa calma, essa paz, em alguns momentos a gente ainda escorrega. Mas nós trabalhamos para que a maior parte do tempo a gente fique assim. E pensando nesse tema de como a gente cria, até por tudo que eu trabalhei ontem com muitas pessoas, em um determinado momento do curso, a gente trabalha os sonhos. Qual é o seu sonho, né? Qual é o seu maior desejo para realizar nesta vida, enquanto você está aqui? Então, qual é o seu sonho? E eu fiquei ouvindo tantas coisas e tantas coisas não realizadas por mágoas, por angústias, por raiva, por sentimentos como abandono, desprezo, desamor. E aí eu fiquei pensando, quando eu vim para casa, o que leva, né, uma pessoa a chegar nesse ponto de praticamente destruir a própria vida, ou deixar de viver os seus sonhos, deixar de abrir mão da sua força para realizar, para conquistar, por causa de algo que aconteceu lá no passado. Às vezes pelos nossos pais, né? A gente fica com raiva, a gente fica querendo se vingar dos nossos pais. Depois eu trago esse tema aqui. E aí eu não dou certo para poder, de alguma forma, eu fazer meu pai se sentir culpado
ou minha mãe se sentir culpada. Aí algo que aconteceu lá quando eu tinha 5, 6 anos, ainda hoje eu tô nisso, meu Deus, depois de 50 anos, né? E aí eu lembrei de algumas passagens. Eu sou neta de libaneses, a maioria que sabe disso, né? Os meus antepassados, minha família paterna é libanesa. E eu fui criada muito próxima dos meus avós. Fui criada durante muitos anos da minha vida, muito próxima, né, dos meus avós. E o meu avô era um sábio, o meu avô era uma referência muito grande para mim. Um homem boníssimo. São pouquíssimas pessoas que têm a sabedoria, a maturidade, a generosidade, a bondade que aquele homem tinha, que é o meu avô. Ele morreu aos 98 anos, completamente lúcido, mas ele sucumbiu por causa de um câncer. E mais lúcido, completamente equilibrado, e é um homem que eu nunca vi alterar a voz, nunca vi de mau humor, nunca vi muito entristecido. Então era realmente uma referência para mim. E eu fiquei lembrando disso ontem por causa das coisas que eu ouvi, as pessoas que eu atendi. E aí eu ficava perguntando para mim mesma, o que impede as pessoas de realizarem os seus sonhos? O que impede as pessoas de terem uma vida extraordinária? Uma vida em paz e uma vida leve? E aí eu lembrei de algumas passagens que meu avô me ensinou e eu era muito pequenininha, né? E eu quero compartilhar aqui com vocês. Quando minha hereditariedade veio do Líbano, então quando eles chegaram muito pequenos, né, com os filhos muito pequenos, eles chegaram muito pobres, como a grande maioria dos imigrantes naquela época, né? Então eles chegaram muito pobres e a família do meu avô era uma família muito numerosa. Ele tinha meu bisavô tinha muitos filhos, e veio fugido, no sentido de lá não tinha comida, não tinha abundância de comida, de moradia, enfim, ele veio para cá. Então, quando ele chegou praticamente eles vieram com a roupa que estavam vestidos e sem nada, né? E chegam no país, como a maioria dos imigrantes chegavam naquela época, e ele não deu conta, então, de cuidar de todos os filhos. Então, ele distribuiu os filhos. Eram muitos filhos, e ele distribuiu os filhos entre alguns parentes distantes, também que já tinham vindo do Líbano antes, já estavam no Brasil há mais tempo, já estavam assentados, digamos assim, e algumas outras pessoas que nem eram parentes, mas eram conhecidas. Enfim, o meu avô paterno foi então morar com um primo do pai dele, né, na época, que já estava no Brasil há mais tempo e que já tinha uma condição financeira boa. Então esse primo pegou o meu avô criança, menininho, pequeno ainda, e falou com o pai dele que deixasse ele lá, que então aquele filho ele cuidaria para ele. Ele daria estudo, comida, casa, enfim. A verdade é que o meu avô foi morar com esse primo, e na verdade ele foi trabalhar, né? Foi ser um trabalhador dele. E esse primo tinha fazendas, tinha uma grande fazenda de café no interior de Minas, e também tinha a fazenda também tinha uma parte bem menor dela de gado, mas a grande maioria da fazenda, o negócio deles, né, financeiro, era o café. E aí meu avô foi então muito jovem, muito pequeno, e quando chegou lá, na verdade, ele não foi criado como filho desse primo, ele foi ser um trabalhador da fazenda.
E quando ele contava pra gente, ele contava as histórias com muito orgulho, ele contava com muita alegria, assim, ele tinha um orgulho do pai dele, como que o pai dele teve tanta coragem de dá-lo para alguém que ia ter mais recurso, como que o pai dele teve tanta coragem de distribuir, como foi tão inteligente, em vez dos filhos passarem fome, ele distribuiu os filhos. Ele contava aquilo sem nenhuma mágoa, sem nenhum rancor, muito pelo contrário, exaltando a coragem do pai, a determinação do pai que tinha feito aquilo. E aí ele contando que ele tinha passado por algumas situações, e quando ele começava a contar, ele sempre dizia, eu fui muito pequeno e eu trabalhava em alguns momentos com gado e a grande maioria do tempo com café. Com o gado, eu me lembro que o trabalho era muito pesado para mim. Eu era um menino de 8, 9 anos e eu lembro que ele comia muito rápido. E ele falava, eu precisei aprender a me alimentar muito rápido. Ele falava, quando nós, os netos, estávamos comendo muito rápido, então ele falava, vocês não podem comer rápido assim, vocês têm a chance de comer devagar. Eram os ensinamentos que ele dava pra gente no dia a dia. Vocês têm a chance de mastigar a comida, de sentir o gosto da comida. A comida não vai embora, a comida não vai sair correndo de vocês. E então ele contava, ele tirava o gado, ele buscava o gado no pasto, né? E tinha que levar o gado para o curral. E o horário de almoço dele, o horário que ele tinha para fazer uma refeição, era enquanto o gado que ele havia tocado do pasto estava entrando no curral. Porque era muito gado, então era só uma porteira. Então, enquanto aquela boiada estava entrando no curral, era o tempo que ele tinha para tirar a marmitinha dele, que estava amarrada na sela do cavalo dele, e comer. Ele falava, então eu tinha que comer muito rápido. E ele contava às vezes pra gente assim, muito leve. E a gente sempre falava, mas vovô, como assim? Que maldade! Por que eles faziam isso? Por que eles não deixavam você almoçar? Ele falava, não, era muito divertido. Porque na minha cabeça eu sempre falava assim, eu escolhia, era um jogo. Era eu contra o gado. Então eu falava assim, quem vai ganhar esse jogo hoje? Quem vai vencer esse jogo hoje? E ele falava assim, o gado sempre vencia. O gado acabava de passar pela porteira e a minha comida ainda não tinha acabado. Era difícil um dia que eu vencia. Então essa leveza ia deixando a gente tão assim... Porque no primeiro momento, quando a gente contava, a gente já era às vezes nem tão criança assim, né? Adolescentes, 12, 13 anos. E a gente falava, mas vovô, isso era muita maldade. Por que eles não davam tempo para você almoçar? Ele falava, não era, minha filha, era divertidíssimo. Eu ficava apostando com o gado, eu tinha um jogo. Quem que ia ganhar naquele dia, se ia ser eu ou se ia ser ele. Passado isso um tempo... Depois ele também nos contava, quando a gente começava a reclamar muito, ele falava, não reclama, você não sabe a oportunidade que a vida vai te dar, vocês nunca... Então, esses ensinamentos, o que leva uma vida extraordinária? O meu avô, ele foi um semi-analfabeto, ele não teve a oportunidade de estudar, né? Ele fez até a 4ª série primária, porque ele trabalhava nessa fazenda o tempo inteiro, não tinha folga. Mas era uma fazenda de café muito grande e ele chegou sem conhecer nada de café e nem de gado. Só que ele ficou fascinado com aquilo. Tudo isso são histórias que ele nos contava ensinando algo e que eu quero agora dividir com vocês. Ele ficava fascinado com aquelas lavouras e mais lavouras de café, com a beleza daquilo, com o cheiro daquilo. E aí era aquela função na época da safra, da colheita do café, colocar o café no terreiro para poder secar, depois mandava o café para o beneficiamento, ensacava o café. Então ele falava que ele morava nessa fazenda, né? E ele não recebia, ele não tinha um salário, porque ele estava ali de favor, então ele tinha comida, tinha cama, ele podia dormir, tinha comida e em troca disso ele trabalhava para esse primo, mas ele não tinha salário. Mas ele falava que como ele sempre foi um menino muito bom trabalhador, de vez em quando esse primo dava uns trocados, era a palavra que ele dava. De vez em quando meu primo me dava uns trocadinhos. E eu ficava tão fascinado com aquilo, porque eu via a colheita do café, a secagem, tudo, até a saca ser vendida, e quanto que uma saca daquela valia.
E eu pensava na minha cabeça, um dia eu também vou ter uma saca de café. Um dia eu também vou ter uma saca de café. E ele foi juntando esses trocados dele até o dia que ele conversou com esse primo e ele falou: quanto custa para nós fazermos uma saca de café? E aí o primo falou: custa X, né, reais, que na época não era nem reais. Aí o meu avô falou: nossa, e você vende isso por 4x? O primo dele falou: é. Ele falou assim: você me vende uma saca de café? Aí o primo dele falou assim: mas você não tem dinheiro? Ele falou: eu tenho dinheiro para comprar uma saca de café. Você me vende uma saca de café pelo preço que a gente produz esse café. E aí o primo falou: você é tão bom que eu vou vender para você. E vendeu. E aí meu avô foi e falou assim: você vende para mim a minha saca de café pelo valor que você vende as suas? E esse primo falou assim: eu vou vender. E vendeu. E assim ele comprou a primeira saca de café dele. E assim o meu avô construiu uma fortuna. Uma fortuna. Na cidade onde ele mora, onde ele morou, na cidade que eu fui criada no interior de Minas, tem prédios com os nomes deles. Ele fundou o clube onde ele, a minha avó e os filhos, inclusive o meu pai, frequentaram. Ele foi o primeiro presidente do clube e ele construiu uma escola, levou uma congregação, as Irmãs Carmelitas, que foi inclusive o colégio que eu estudei. Ele levou e construiu uma escola maravilhosa que existe até hoje. É uma escola particular que tem lá, para as filhas deles estudarem. Esse homem tinha a 4ª série primária. Quando hoje eu fico analisando o meu avô, vocês sabem o que eu vejo? Eu falo: o que levou esse homem com a 4ª série primária a construir o império que realmente ele construiu? Do nada, sem ter dinheiro para fazer nada. Ele trabalhava por cama e comida. Foi o coração puro e livre. Foi só isso que levou meu avô onde ele chegou. Foi o coração puro e livre. O que levou esse homem a viver uma vida extraordinária? Foi o coração puro e livre. Foi, em vez de ficar com raiva porque ele não tinha tempo para almoçar, o tempo que ele podia enfiar a comida na boca era o tempo enquanto o gado estava atravessando a porteira. Foi ele levar isso. Vou fazer uma aposta. Quem ganha hoje, se é o gado ou se sou eu? Ele brincava com ele mesmo. Então, quando ele sonhou: eu quero uma saca de café. E ele conseguiu isso e depois ele foi um dos maiores exportadores de café de Minas. Então, o que fez esse homem conseguir isso? Um coração livre e puro. Ele jamais teve raiva. Ele jamais ficou ofendido, se sentiu humilhado. Muito pelo contrário, ele tem uma gratidão enorme. Ele tinha, até a morte dele, uma gratidão enorme por esse primo. Ele falava tantas coisas boas, tantas alegrias que ele vivia ali. A alegria dele ter juntado o dinheiro para comprar uma saca de café. A alegria quando ele vencia raramente o gado e ele conseguia comer a marmita dele inteira. Eu nunca vi esse homem reclamar de nada na vida. Nada. Quando eu já entendia bem da vida, porque eu já devia ter uns 10 anos, os nossos armazéns, porque meu pai também trabalhava com ele, de café, sofreram um incêndio. Então pegou fogo em todo o maquinário de beneficiamento de café. Um quarteirão inteiro de armazéns de saca de café, era uma saca de estopa. E o café também é muito inflamável, o maquinário todo. Então, tudo foi queimado, tudo foi queimado. Foi o único dia que eu vi o meu avô entristecido e lágrimas escorrendo. Mas eu não vi ele gritando, eu não vi ele brigando, eu não vi ele culpando ninguém. Tudo se queimou. E eu lembro que eu era criança, eu não participava dessas coisas, né? Mas eu lembro de eu escutar a conversa dele, do meu pai, de algumas pessoas que estavam na sala da casa deles nesse dia, e ele só falava assim: mas nós vamos reconstruir tudo novamente.
E agora nós vamos construir de uma forma que, caso o fogo chegue, a gente tem tempo de conter. Só isso. Enxugou as lágrimas, não quis mais falar no assunto. Ele falou, nós vamos reconstruir. Coração puro, coração generoso, sem raiva, sem mágoa, sem criticar, sem exigir que seja diferente. Percebem isso? Quantas pessoas passam por esse tipo de coisa e aí fica assim, mas isso não podia ter acontecido comigo. Como que isso foi acontecer comigo? Para que isso foi acontecer comigo? Agora, ele não queria modificar nada. Ele simplesmente tomava a vida do jeitinho que a vida era e fazia daquilo algo útil, produtivo e bom para ele. Honesto com ele e com as pessoas da cidade dele. Sabe o que ele construiu? Uma vida extraordinária. Isso que ele construiu, uma vida extraordinária. Ele foi aclamado pela cidade anos e anos, o tempo inteiro eram homenagens, eram honrarias pela pessoa que ele era. Percebem? De que forma isso acontece? Um coração puro, honesto e verdadeiro. É um tomar a vida sem exigir que a vida seja diferente. É um não criticar e não julgar as coisas do jeito que elas são. Simplesmente tomar as coisas e arregaça as manguinhas e vamos fazer algo. Então, uma vida extraordinária a gente cria na nossa postura do dia a dia. Hoje, quando eu fui, desde ontem que eu fiquei pensando nisso e hoje eu caminhando cedinho, eu senti uma saudade tão grande dele, porque eu tive uma grande chance de conviver com ele. Meus filhos ainda conviveram com ele. Ele morreu, eu acho que o Rafael já devia ter uns 8, 10 anos. Então, meus queridos, isso é o meu convite para hoje. De que forma você cria uma vida extraordinária? De que forma você se posiciona? Qual é o sentimento do seu coração? Qual é a postura interna? O que acontece no seu coração enquanto você está vivendo o seu dia? Qual é o sentimento? Qual é a sua postura? Eu estourei o tempo, vamos fechar os olhos, vamos respirar e refletir. Qual é a postura interna que eu tenho no meu dia? Qual é o sentimento que eu tenho enquanto eu vivo o meu dia? Sente-se numa posição confortável. Se for possível, feche os seus olhos e vamos respirar.
respiração bem profunda. Integre o que foi útil, o que foi bom, o que tocou em algum lugar para você, o que fez sentido, porque quando a gente integra o que fez sentido, a gente pode transformar e abrir mão daquilo que não faz mais sentido. Então, integre o que foi útil e bom para você. Quando você estiver pronto, abra os seus olhos. Obrigada por mais um dia e nos vemos amanhã, nos encontramos amanhã aqui às 8. Tchau, pessoal. Até amanhã.